Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Graça e paz a todos. Tudo bem com vocês, né? Meus irmãos, eu vim trazer nesse momento uma reflexão. Como é que anda a tua vida de oração? Como é que anda a tua oração diária? Você está orando, você está persistindo nas tuas orações? Ou você tem orado uma vez perdida e não tem perseverado no que você tem desejado, o que você tem sonhado, e numa vida onde a gente tem que entender que a oração é importante e é primordial na nossa vida. Eles têm estado firmes na oração. Quero compartilhar com vocês a passagem do livro de Lucas, capítulo 11, onde Jesus estava com os seus discípulos e um deles perguntou como era a maneira correta de orar. E foi onde Jesus ensinou acerca da oração Pai Nosso, onde ele explica como é que se desenvolve uma oração. Não que aquela oração fosse uma oração para que nós ficássemos repetindo, né? Mas que é uma direção da maneira correta onde nós devemos buscar orar, entendeu? E o que me chama a atenção nesse momento para compartilhar com vocês é a partir do versículo 5 do capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 5, onde Jesus conta uma história para que os discípulos, né, e para quem quisesse ler a palavra, já isso nas escrituras, né, sobre o amigo importuno. O amigo importuno, eu vou ler para vocês. Então lhes disse, Jesus disse: suponho que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa vai responde: não me incomode, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. E Jesus completa no versículo 8: e eu lhes digo, embora ele não levante para lhe dar pão por seu amigo, por causa de sua importunação, ele vai se levantará e lhe dará tudo o que precisar. O que é que Jesus quis dizer com essa passagem do versículo 5 a o 8? O amigo, pela importunação do outro amigo, né, ele não teve a boa vontade pela situação naquele momento, que já sei, tarde da noite, meia-noite, e já estava deitado com seus filhos, e caso ele fosse levantar, iria acordar os filhos e, enfim, iria ser um transtorno para o sono naquela noite. Então, por conta daquilo, o amigo não queria ajudar. Entretanto, pela insistência do amigo, o amigo que estava deitado, já estava dormindo, ele se levantou para atender pela insistência, e não pela boa vontade de querer se levantar, independente da situação que ele estivesse. Mas o que é que Jesus quis dizer com essa passagem? Porque, entenda, essa passagem aqui não se trata de nós pedirmos a Deus e ele agir dessa maneira. Ao contrário, aqui ele trata de um ser humano que atende outro ser humano pela insistência. Mas logo em seguida o próprio Jesus nos dá
a resposta para que nós possamos entender isso. No versículo 9 ele fala: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. O que é que esse versículo quer dizer? Que nós devemos buscar, devemos pedir em oração, devemos bater. O que é que significa? Que nós devemos insistir. Da mesma maneira que esse amigo importuno foi insistente com seu amigo, Jesus diz: seja insistente ao me pedir, ao pedir ao Pai o que você deseja. O que pedir, o que buscar e o que bater, vai ter a porta aberta, vai ser atendido. Porém, a gente tem que entender o seguinte: ele atende, ele ouve, ele sempre ouvirá as tuas orações e vai responder no momento correto. Por isso que ele fala, insista. Porque nossas orações não é como a gente deseja, que a gente ora e de imediato ele responde. Ele responde conforme o que ele tem planejado para nós, o que ele sabe que é melhor. Como no início fala sobre a oração que ele nos ensinou do Pai Nosso, que tem todo um desenvolvimento de como devemos pedir, dentro dessa oração ele fala: seja feita a tua vontade, ou seja feita a vontade de Deus. O que significa isso então? Significa que quando nós oramos, nós vamos pedir, vamos apresentar nossas razões, nossos fundamentos do que a gente quer. Vamos dizer o que o nosso coração deseja, o que nós sonhamos na nossa vida e queremos que sejam realizados e que Ele nos ajude nisso. Entretanto, devemos entender que na oração que Ele nos ensinou, Ele fala que nós devemos pedir, mas ressalvando que seja feita a tua vontade. Ou seja, nem tudo que tu pedires será feito conforme o teu desejo. Ele vai te atender, porém, muitas vezes, Ele vai atender conforme o que Ele sabe que é melhor. Então, o que você tem que entender é que deve insistir. Insista. Insistir é orar diariamente, é orar de forma onde você não vai, você pede algo e depois desiste daquilo. Não. Continue, insista. Se você tem algo no teu coração que você quer muito, continue insistindo. Não desista do teu pedido. É o que Jesus diz. Jesus não diz que não fala aqui que você quanto mais pede, você está atrapalhando, está perturbando ele. Ao contrário, ele tem prazer em te ouvir e em te atender, mas ressalvando que muitas vezes, porque nós não sabemos como devemos pedir, não sabemos como devemos orar, ele vai fazer, porém da maneira que ele sabe que é melhor para nós. Como se a gente soubesse pedir da forma correta, nós iríamos pedir muitas vezes o que ele no final nos dá. E versículo 11 até o 13 é muito importante a gente refletir também sobre isso. Em Lucas capítulo 11, aí no versículo 11. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Não há presente maior que a gente possa receber do que o Espírito Santo. O Espírito Santo foi e é o maior presente que Jesus deixou para nós aqui na terra. Quando ele partiu, ele subiu, voltou para os céus, ele derramou sobre todo aquele que o aceitou como seu Senhor e Salvador. Derramou sobre cada um o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos conduz, nos guia nesta vida e nos faz entender todos os planos, todos os mistérios que Deus tem para a nossa vida, agora na terra
mas também para o futuro, para uma eternidade sem o Espírito Santo. Nós não entenderíamos nada disso. E em relação ao que nós estamos falando, que a oração, o Espírito Santo sabe muito bem o que nós precisamos e ele nos ajuda nessa oração. Ele nos intercede por nós, nos ensina também, nos instrui do que precisamos e na caminhada na fé nós somos edificados e passamos a entender que nem tudo que nós queremos conforme os nossos planos é o melhor para nós, mas melhor é o que o Pai tem para nós. Às vezes nós pedimos algo que aos nossos olhos é algo bom, algo que vai nos fazer melhor, vai nos abençoar, mas Deus sabe que muitas vezes aquilo que nós estamos pedindo, no final, será para o nosso mal e não para o nosso bem. Por isso que ele fala que como um pai, ele não vai dar algo ruim para nós, vai nos dar somente o bem. Então, nós temos que entender isso. E quem vai nos fazer entender isso é o Espírito Santo. A nossa natureza humana, nossa mente, nunca vai conseguir compreender os mistérios e os planos, os desejos que Deus tem. E muitas vezes o que nós, inclusive, lemos na palavra, se nós estivermos lendo de uma maneira natural, sem o discernimento que o Espírito Santo nos dá, nós nem iremos entender muitas vezes os mistérios que tem na palavra e nem iremos entender a profundidade e o que o Senhor tem para nos dizer e nos oferecer. Mas o Espírito Santo, que é o maior presente que Ele nos deu, como fala no versículo 13, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Então, é o maior presente que nós podemos receber e é Ele quem vai nos ajudar a ser abençoados aqui na terra e sermos conduzidos até a eternidade. Então, foquem nisso. Continuem, insistam, persistam, não desistam de suas orações. O que Deus quer, o que Cristo nos orientou é que devemos insistir. Se o ser humano muitas vezes atende o outro ser humano pela insistência dele, não pelo prazer de servir ao outro, né? Quem dirá Deus, que tem prazer em dar boas coisas aos seus filhos. Se você é filho de Deus, se você já aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, você hoje é filho de Deus. Então, Ele quer dar o melhor para ti. Como Pai amoroso, um Pai perfeito, Ele quer dar o melhor para ti. Então, insista. Ele quer ouvir a tua voz. E Ele quer ouvir a tua persistência. Não quer só que você peça uma vez e depois desista. Ele quer ver a fé que está na tua oração. Então, mantenha-se firme na oração. Crie uma vida de oração. Não viva simplesmente de pedir oração. Pedir oração não é errado, é bom. Porém, você não vai estar pedindo para uma pessoa todo dia estar orando por ti. Ela tem as orações dela particulares, tem da família, tem das pessoas dela. E Deus não quer que você viva por intermédio de uma pessoa. Quer que você tenha essa concordância de oração e tudo. Porém, Ele quer a tua vida de oração. Você precisa da tua vida de oração. E não existe isso de, eu não sei orar. Peça ao Espírito Santo. Se você já tem, como eu falei, Cristo como teu único e suficiente Salvador, você já é selado pelo Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo. Então, peça, diga, Espírito Santo, eu não sei orar, eu não sei como pedir. Me ajude, me dê um auxílio para que eu possa começar a entender como é que eu posso orar. Comece a ler a palavra, crie esse hábito e você vai conseguir crescer espiritualmente, em intimidade com Deus, em intimidade com o Espírito Santo, que Ele é uma pessoa que mora na tua vida. Você tem que dar o espaço necessário para isso. Amém? Ou seja, continuem, persistam em oração. Você precisa ter tua vida de oração. Se você não tiver isso, se você desistir, você vai sofrer, você vai viver uma vida sempre naquela
de estar lamentando porque não consegue o que quer, uma vida frustrada, uma vida onde muitas vezes você perde bênçãos, perde que a vontade de Deus se cumpra na tua vida pela simples falta de orar. E orar vai te edificar, vai te fazer uma pessoa mais em paz contigo mesmo, em paz com as outras pessoas, porque o Espírito Santo vai te edificar através disso e vai te fazer mais próximo do Pai. E à medida que você continuar nisso, você vai ter uma intimidade, uma relação com o Pai tão íntima que você vai sentir cada agir dele na tua vida através do Espírito Santo ao você orar. E as tuas orações vão ser ouvidas e atendidas à medida que Deus sabe que aquele momento é algo para te abençoar com o que você está pedindo, com o que você está tanto insistindo. Então, seja um filho importuno, é o que Jesus diz, seja importuno, ou seja, continue, perturbe mesmo, que é isso que ele quer, tá bom? Jamais põe na tua mente que eu estou perturbando Deus com coisas tão pequenas. Para Deus, tanto faz você pedir uma coisinha pequena, uma bobagemzinha, como pedir algo grande. Ele tem o mesmo prazer de te ouvir e de te abençoar para glorificar o nome dele, para que você tenha mais e mais prazer de estar na presença dele. É uma espécie de retribuição do amor do filho para com o pai, e o pai faz o recíproco, dá amor ao filho. Quem é o pai que não quer dar o amor ao filho? Nós que somos imperfeitos temos o desejo de agradar, de amar, de dar carinho ao filho, quanto mais Deus que é perfeito. Amém? Então, receba essa palavra, que vocês sejam abençoados e mantenham-se firmes na oração, em nome de Jesus Cristo. Amém?